Então, muito bom dia para você que está assistindo a gente aqui ao vivo, para você que vai assistir a gente num outro momento. Nossos encontros acontecem aos domingos, às 10 horas da manhã. Pega a sua xícara de café, ou melhor, a sua xícara de chá, né? Porque hoje o nosso tema da roda de conversa sistêmica é sobre ansiedade. Conta para nós, você é ansioso, você é ansiosa? O pessoal já estava aqui já desde o dia anterior, já pensando, falta muito para começar, né? E a gente finalmente estamos aqui presentes hoje para falar sobre isso. Sempre contando com a parceria, né? Com o acompanhamento e a parceria mesmo, né? Que eu falo, da Adoracion, que é psicanalista, que é assistente social e super parceira de trabalho aqui no Instituto Átila, nos nossos encontros, nas nossas atividades terapêuticas. E hoje a gente vai falar sobre ansiedade. Então, agora a palavra está com a Adoração. Tá ótimo. Turma, bom dia. Edileia, mais uma vez, obrigada pela confiança e pelo convite. É sempre muito prazeroso falar com vocês, estar perto de vocês, e principalmente com a proposta que a Edileia colocou, que é, na verdade, a gente desmistificar esses temas que são tão espinhosos, né, tão delicados para nós, e o quanto isso acaba sendo incapacitante no nosso cotidiano. E como a gente não consegue nominar o que nós estamos sentindo, a gente demora mais tempo para reconhecer e principalmente para cuidar, né? Na semana passada a gente falou de medo, né? E medo é uma coisa que medo é medo, né? A gente falou de medo, de paura, dos diversos tipos de medo, e a gente conversou bastante. Né? Em seguida, a Edileia pontuou algumas questões bem interessantes, como a manifestação do medo no nosso corpo e formas de cuidado, né? Hoje vamos de ansiedade. Eu acho que a partir de hoje a gente entra numa rota de temas que tem um cunho muito médico-cêntrico, vamos dizer assim, ainda, né? Ainda tem uma coisa assim, precisa tratar. E quando a gente fala em tratar, a gente normalmente associa a questão do médico. Então, para que a gente não paire sobre conceitos diversos, eu resolvi pegar os conceitos que estão no DSM-5. O que é o DSM-5? O DSM, tem que ler para não falar besteira. O DSM é um manual de diagnóstico e estatístico de transtornos mentais, elaborado pela Associação Americana de Psiquiatria. Ele já está na 5ª versão. E ele vem sempre se atualizando. É muito interessante, é um documento extremamente denso, é um consenso mundial, internacional, todo mundo usa o DSM-5, ainda que nós tenhamos algumas críticas. Tem algumas coisas que são muito americanas, né? Muito assim, muito engessadas, mas é uma questão cultural. Mas, em linhas gerais, ele é muito apropriado para que a gente possa desenhar algumas coisas e diagnosticar a prevalência de outras coisas, de outras doenças, né? Ele é um compêndio. A última versão da DSM-5 ele tem quase 1000 páginas, né? Então é uma coisa assim, é denso, não dá para. Mas o pessoal fala que é a Bíblia da psiquiatria, né? Então, tipo, todo psiquiatra tem um DSM. E as outras categorias que atuam em saúde mental terminam por se beneficiar também disso pelos alinhamentos que dá, que são realmente importantes. E aí, para a gente não devagar, falar ansiedade, segundo Augusto Cury, segundo o Gicovati, segundo o Contábil Galhardes, é isso, vamos pegar o DSM e a gente abre as nossas possibilidades. Então, para o DSM, a ansiedade, gente, aí tem que aumentar, porque senão não enxerga. A ansiedade define a ansiedade como um transtorno que compartilha características de medo, ansiedade excessivos e perturbações comportamentais. Medo é a resposta emocional a uma ameaça iminente, real ou percebida, enquanto a ansiedade é a antecipação de ameaça futura. Ora, nós falávamos na semana passada, né, que assim, o medo é uma coisa real. Então, eu tô com medo de atravessar a rua. Por quê? Porque o carro vai me atropelar se eu não prestar atenção. Então, esse medo, esse mecanismo, essa emoção, liga os nossos instintos, deixa a gente alerta para conseguir fazer essa passagem. Agora, medo do que ainda não aconteceu
é no mínimo surreal. Então, tipo, eu tô com medo da vacina não funcionar. Ora, mas vamos lá. A vacina está testada, está funcionando, tem testes feitos de acordo com padrões internacionais e que são mantidos, e ela funciona. Ah, mas e se? E se a gente prospectou para o futuro? Porque aí não justifica. Não tem sentido a gente ficar com medo de uma coisa que ainda não aconteceu. Esse medo do que não aconteceu é ansiedade. E a ansiedade, minha mãe falava assim que a preguiça era a mãe de todos os males, né? E a ansiedade, podemos dizer que ela é a mãe de vários transtornos, né? Porque à medida que você vai ficando ansioso, você tem uma questão física, né? Que você fala assim, eu tô com ansiedade, né? Na verdade, estamos num estado ansioso. E aí você tem falta de ar, você tem, assim, a falta de ar não é uma falta de ar, é como se tivesse um chumaço de algodão no nosso peito e que o ar não vai passar. Você está falando, você está chorando, você está respirando, mas você tem certeza que você está com uma falta de ar que não vai passar. Você vai morrer de falta de ar. A gente tem uma tensão muscular de fato. Aqui os ombros ficam tensos. As pessoas que têm bruxismo sofrem de ansiedade, porque a pessoa é um ranger de dentes inconsciente, principalmente o bruxismo noturno, né? Você sente dor de barriga, você sente uma exaustão, você está sempre, pensa o seguinte, toda a adrenalina que está no seu corpo, que está para você viver, ela está sempre a postos. Então, é um maltratar-se desmedido, porque assim, você não consegue ter ansiedade, eu estou mais ou menos ansioso, né? Não, a mão sua, a cabeça dói, você sente a batedeira no peito, o ar não passa, os músculos ficam tensos, porque toda a adrenalina que a gente precisa no nosso organismo para ele funcionar, ela está ali a postos, fazendo a sua atuação. E aí, depois a gente tem, a partir disso, então assim, detectou uma questão de ansiedade, e isso é um diagnóstico realmente médico. Assim como o medo, a ansiedade ela nos desorganiza quimicamente. Né? Então, você fala, a adrenalina que está ali a postos, ela não deveria estar nessa intensidade. Se ela está ali, ela vai causar um estrago, porque aquele uso bom que ela teria, ela não tem mais. E aí você fica desorganizado quimicamente e precisa de medicação. Não tem como não dizer, né? Por exemplo, quando a gente fala assim, a pessoa teve um piti, né? Aqui a gente fala, tá pitizenta, tá com piti, não sei o quê. O piti é uma crise de ansiedade, porque a pessoa realmente não consegue respirar, né? Ela tem uma sensação iminente de morte, ela acha que ela vai infartar, ela acha que o coração tá doendo. Gente, o coração não dói, né? O que a gente tem é um monte de outros sintomas que corroboram como uma dor no peito, mas o coração não dói. E aí o pessoal chega e fala assim, é pitizenta, dá um calmante para ela, dá um sossega-leão. Realmente, a gente vai para o pronto-socorro, toma o diazepanzão na veia, a gente fica calmo, a gente sai daquele estado agudo, mas ele vai voltar, porque você não cuidou. E o cuidado, você parte por dois princípios. Você tem um cuidado medicamentoso, hoje eu já diria até três princípios, três bases, né? Você tem um cuidado medicamentoso, você tem um cuidado terapêutico e você tem um cuidado complementar, né? Porque não dá, porque assim, o que te trouxe ansiedade? Eu tô ansiosa porque falaram que o mundo acaba em 2022. Gente, se for acabar o mundo mesmo, não vai dar para fazer nada. É fazer o que tem que fazer hoje. Eu tô ansiosa porque eu vou ver uma entrevista de emprego. E se o cara não gostar de mim? Mas e se ele gostar? E se eu não conseguir pegar a condução para chegar? Então, assim, o que é real? Dar as dimensões reais das coisas é o que nos começa a fazer um processo inverso do caminho da ansiedade. Quando eu falava que a ansiedade é a mãe de todos os males, vamos dizer assim, a gente tem a ansiedade, a fobia, o transtorno obsessivo compulsivo, os toques, vocês já ouviram falar, né? O transtorno obsessivo compulsivo é desesperador. Uma coisa é a pessoa ter uma mania de arrumar as coisas,
né? Mania de arrumar as coisas, as pessoas costumam ter, né? Eu não tenho. Na verdade, já acabo deixando tudo meio de qualquer jeito. Mas a mania de arrumar as coisas é uma coisa. O cuidado com as coisas é outra. Esse eu tenho. Agora, aquele desespero por colocar tudo exatamente alinhado da mesma forma, isso é um transtorno. Porque como é que você convive com qualquer pessoa se a pessoa vai lá, coloca o garfo virado de um lado e você percebe assim, olha, este garfo não está alinhado exatamente com o desenho da mesa. Você vai lá e tira. A pessoa vai lá e coloca do jeito dela, você vai lá e coloca do seu jeito. A convivência não atura. É impossível você conviver com alguém que tem toque. É desesperador. Você tem nível de ansiedade, você tem o transtorno, você tem a fobia, né? Aí a fobia é o medo realmente paralisante, mas ainda pautado naquilo que é infundado. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no DSM, gente, só para eu não deixar escapar nada. Pera lá. Ou Você tem. seja, a ansiedade nos traz reações físicas, né? Sim, E sim. aí fica um pouco, às vezes, até difícil diagnosticar realmente quando a pessoa está com ansiedade em função desses sintomas, né? Ou seja, um conjunto de sintomas que caracteriza a pessoa que está com ansiedade, é isso? Sim, sim. Na verdade, você vai colocando situações que você fala assim, olha, até onde é ansiedade e o que é o piti? O que é frescura? Frescura não é, porque está doendo, é isso mesmo que incomoda. Olha só o que a gente tem como no DSM está como diagnóstico diferencial. O diagnóstico diferencial, ele é um sinalizador que há uma doença que precisa ser investigada, é isso que a gente coloca. Você tem a timidez, que pode ser camuflada por um quadro de ansiedade, ou camuflar um quadro de ansiedade. Você tem a agorafobia, que é quando as pessoas evitam situações sociais, né? Tem gente que fala assim, eu não gosto de sair de casa. E não gostar de sair de casa é uma coisa pesada, não é uma coisa assim, ó, eu prefiro ficar na minha casa, com a minha família, ou mesmo sozinha, né? Do que de verdade estar, vou conseguir botar, do que você estar compartilhando o lugar com alguém. E essa agorafobia, ela vem, de onde vem? É um pânico, realmente, é um dos transtornos da ansiedade, que você tem medo de ser julgado. E aí você fica dentro de casa, né? É diferente daquela pessoa que não gosta de sair. Tem gente que realmente não curte sair de casa. Tem gente que gosta mesmo de ficar ficar em casa, fazendo alguma coisa, lendo, dormindo, ou fala assim, poxa, eu ando de ônibus a semana inteira, eu quero ficar em casa quieto. Mas é um limitador, né? A agorafobia está dentro dos transtornos de ansiedade, da ansiedade social. Você tem o transtorno de pânico. O transtorno de pânico é o limitador mesmo. O medo é tão grande, esse sinal de alerta é tão confuso que você não consegue ir. E tipo assim, a pessoa não chega e fala assim, eu tenho pânico. Né? Quem fala nessa calma que tem pânico, eu acho que ele já está com pânico controlado. Não vou dizer que ele não tenha, mas ele está com pânico, no mínimo, equacionado. Porque o pânico é desesperador. Né? É pânico. Imagina assim, você não conseguir, olha, eu tenho um pânico de pegar um ônibus. E como que você trabalha? Eu tenho pânico de ir para a escola. E como que você consegue melhorar a sua vida e estudar? Você tem o transtorno de ansiedade generalizada, que aí, gente, assim, a pessoa, ele não é, vamos dizer o seguinte, ele tem, são preocupações excessivas mesmo. A gente costuma ver isso bastante em criança, ainda mais depois da pandemia. Isso tem ficado bem evidente, que você fala assim, olha, não vai dar. Vai na feira, não vai dar. Vamos estudar, não vai dar. Vamos fazer tal coisa, não vai dar. Nada dá. Porque a ansiedade já o imobilizou de tal sorte que ele não consegue avançar. Você tem o transtorno de ansiedade de separação. E a separação são de várias coisas. É o transtorno de ansiedade da separação dos pais, é a separação da turma da escola, é a separação da turma do trabalho, é a separação da cidade. E isso, você fala assim, mas a pessoa tem, mas olha, a gente muda de cidade, mas ok. Não, não é ok. Né? Nem todo mundo consegue mudar assim.
Numa das unidades que eu trabalhei, a gente acompanhou um menino que a família mudou-se para São Paulo, literalmente do dia para a noite. Ele morava numa cidade pequena, no sul de Minas, uma cidade, apesar de pequena, com uma estrutura educacional muito interessante, né? Então, todo mundo já tinha... Era aula de tempo integral, de educação de período integral, de manhã aula regular e à tarde vivências. Um modelo mais ou menos do que é o SESI. E aí ele tinha aula de yoga, ele tinha aula de meditação, ele tinha aula de basquete. A mãe dele tem alguns transtornos importantes. E aí um dia o pai dele chegou, as malas estavam prontas e tipo assim, amanhã a gente vai para São Paulo. Esse menino desenvolveu um transtorno de ansiedade de separação bem importante. Ele chegou a se cortar mais de uma vez, e ele tinha a ideia, o pensamento suicida muito... Ele já estava na fase da ideação suicida mesmo, ele já não tinha só o pensamento de morte. E aí, quando a gente encaminhou ele para um serviço de especialidade, porque a gente não daria conta na unidade, e ele foi diagnosticado com transtorno de ansiedade, e o fundo era essa ruptura brusca, né? Porque realmente, assim, ó, você tem seus amigos, sua escola, sua turma, a pessoa que você gosta, seu namorado, enfim, amanhã você chega de noite, sua mãe fala assim, olha, amanhã a gente está indo para São Paulo, né? E, assim, claro, havia uma conjecturação, uma conjectura a respeito disso, havia uma conversa a respeito disso, mas não era uma coisa assim, olha, a gente vai para São Paulo, mas não era de um dia para o outro. E realmente, não, você pega uma idade da adolescência, onde tudo é muito confuso, você não consegue ter contorno para isso. Você não consegue ter recurso interno para organizar isso. Você tem as fobias específicas, né? Que aí você fala, são medos assim, você tem medo de desmaiar, você tem medo de falar em público. Quem tem medo de falar em público, a pessoa fala assim, olha, você vai ter que apresentar um trabalho, a mão já começa a suar. E isso se manifesta onde essa crença é instalada. É quando a professora fala assim, olha, quem não apresentar o seminário vai tirar 0. Que a gente ouve isso, acho que no primário e ensino fundamental 1 e 2, a gente ouve isso uma vida inteira. Aí você tem o cara que é super bom para elaborar o trabalho, hoje o pessoal faz em PowerPoint, tudo, né? Para elaborar o trabalho, para fazer a pesquisa, mas o cara não é bom de apresentar, porque ele tem... Esse é o tempo dele. Mas o que acontece? Não, todo mundo, a professora, todo mundo tem que falar. Quem não falar vai ganhar 0. E a ansiedade se instala aí. Você tem o mutismo seletivo, né? Os motivos seletivos, não sei se vocês já viram, a pessoa decide não falar. Mas não é não falar com a mãe, não falar com o pai. É não falar com ninguém. Fica muda. Muda. Normalmente isso acontece com crianças, até a fase da adolescência, mais ou menos. Mas ela fica muda, ela não quer falar. Gente, o que é o ser humano? Que dor é essa? Que tamanho de dor é esse? Que ele escolhe não interagir. Ele fala, não, eu não quero... Minha filha teve um amiguinho da escola, a Gabriela, que ele não interagia. Ele falava em casa com os pais, mas na escola ele não falava. Se a gente for caçar, certamente instalou-se um trauma, uma crença negativa na escola e ele rompeu isso. Você tem um transtorno dismórfico, que também vem da ansiedade, que é o transtorno dismórfico corporal. As pessoas, elas não se veem como elas são. Elas têm ela tem, por exemplo, eu sou gorda, então eu me sinto imensa. Ou eu sou gorda, me sinto imensa, ou eu sou magra, me sinto magérrima, ou eu tenho um corpo bom e não me enxergo como eu estou. Isso também é um transtorno, é um derivado do transtorno de ansiedade, né? Você tem o transtorno delirante, e um nível de ansiedade grande, alto, faz a gente ter delírio. Ora, se você... Vamos lá. Eu tenho medo que vai acabar o café no mundo, né? Aí dá uma zebra, eu chego no mercado... Isso é um medo real. Oi? Esse é um medo real. É um medo real. Eu tenho dois pacotes só de café. Acabou. E aí eu começo a delirar. Porque, na verdade, assim, pensa que Acho que tem a ver com as pessoas, quando se instalou, né, quando falou do lockdown, as pessoas correram para o mercado comprar papel higiênico. Era uma coisa surreal. Onde ficava a doença, né?
né? Assim, o que tem a ver o papel higiênico, ou seja, em vez das pessoas, de uma certa forma, tinha gente que enchia carrinhos com papel higiênico, ou seja, nem estocava comida ou água, estocava papel higiênico. Era uma coisa surreal aquilo, né? Muito, muito louco mesmo. E aí, assim, você tem esses transtornos, assim, a extensão do transtorno delirante, você fala assim, meu, presta atenção no que você está ouvindo, do que você está falando, ouve o que você está falando. E a pessoa ouve, mas o raciocínio dela continua naquele mesmo lugar. Vai faltar papel higiênico. Eu vou garantir, né? Você tem outros transtornos da personalidade, né? Então, você tem as pessoas que têm outras questões, você tem ansiedade social, você tem a fobia, tudo isso. E você pode até ter o transtorno do espectro autista, que a gente não pode associá-lo somente à ansiedade, seria leviano. Na verdade, ele é um recorte, né? O recorte, assim, a ansiedade dentro do TEA, ela é real, porque o autista, quem tem o transtorno do espectro autista, ele tem um nível de ansiedade também importante, né? E você tem N outros transtornos mentais, você tem a esquizofrenia, a depressão, você tem variações a partir da ansiedade. Então, assim, a ansiedade, ela não é piti, né? Não é besteira, não é uma coisa que tipo assim, olha, é frescura. Você tem, olha, Ana aí, você tem diversos movimentos e a gente não pode jogar terra em cima. Achar assim, não, é só uma palpitação. Quando se manifesta no corpo, é que a cabeça já sofreu bastante, né? É que a pessoa tentou contornar e às vezes a gente tem vergonha de falar, né? Porque parece que a ansiedade é como uma incompetência. Você fala, eu não consigo porque eu sou ansioso. Não, você pode não conseguir porque você não tem habilidade para isso. Você ter um transtorno de ansiedade não te torna uma pessoa incompetente. Assim como quem tem pressão alta não é uma pessoa incompetente, porque quem tem ansiedade será. A pressão alta é limitante quando você não cuida. A ansiedade é a mesma coisa. A gente não pode ter medo de dizer que tem, né? Então, você fala assim, olha, senti que tem alguma coisa. Primeira coisa assim, gente, o que eu estou pensando faz sentido? Né? Então, olha, vai acabar o café no mundo. Eu chego no mercado, aqui da vila, aqui da esquina de casa, e tinha só 2 pacotes de café. Eu posso inferir que isso significa que vai acabar o café do mundo inteiro? Não. Foi aqui nesse mercado, vai em outro. Esse aqui no caminhão não chegou porque não deu Aricanduva. Vai em outro mercado. Então, assim, nós temos que estar leves o suficientes para fazer esse. Acho que travou a Dora lá. Travou. Vocês estão? Travou, né? Travou a Dora. Enquanto a Dora está voltando, vamos falar um pouco. Quem tem ansiedade aqui? Quem se identificou em alguns desses sintomas que a Adoracion falou? Quem quiser expressar e falar um pouquinho. Acho que a Dora caiu. Lari, Lívia, Andréia, Ana, Mavione. Você é ansioso? Você é ansiosa? Né? Quem estiver assistindo a gente num outro momento, quiser compartilhar, né, mandar mensagem para a gente. Uma questão muito ligada, muito conectada com essa questão da ansiedade é, de fato, o medo de perder o controle, né? Ou seja, quero viver em situações das quais eu não tenho controle aí. A Dora falou que está voltando, mandou mensagem. A Lívia, eu tenho um diagnóstico fechado de transtorno de ansiedade generalizada e síndrome do pânico. Super me identificou, a Lívia, olha lá. A necessidade de controle é desesperadora. Então, né, Lívia, essa questão, ou seja, essa questão que a gente tem de querer controlar as coisas, né, em função né, fica com essa ansiedade. A Dora falou uma coisa que eu super concordo e eu observo muito aqui, que a gente, na verdade, fica sempre pensando no amanhã, no estágio seguinte, no que vai acontecer,
E, na verdade, a gente sai muito do momento presente, né? Então, essa coisa de querer controlar desesperadamente, né, como você colocou, tem a ver muito que, assim, eu quero controlar o futuro, mas a gente não consegue controlar o futuro. A única coisa que a gente consegue, entre aspas, controlar é o presente. E aí eu sempre devolvo a pergunta: o que você está fazendo agora que pode te ajudar no futuro? Porque a ansiedade, como a Dora mesmo falou, é a antecipação de algo no futuro. Então, por que eu estou tão preocupada com o futuro e assim, eu vivo no futuro e eu não vivo o meu presente? Por que eu não estou vivendo o meu presente? Então, uma questão muito importante que a gente percebe é que a gente não vive o momento presente, né? A gente não está presente no agora. Então, essa sensação, essa noção do agora, ela é muito importante. Como é que a gente faz isso? A primeira coisa é respirar. Porque quando a gente está ansiosa, parece que a gente não respira direito, né? Parece que o pulmão não enche. Então, a nossa respiração realmente altera consideravelmente. Então, a primeira coisa é respirar, porque vai dando, né, vai suando a mão, dá calor e dá todas essas coisas. Então, a primeira coisa é respirar, para trazer assim, quando a gente respira, a gente oxigena o cérebro e a gente traz o nosso corpo para o agora. Isso ajuda muito a gente, né? Outra coisa é pensar o que eu estou fazendo agora. Se eu estou numa crise de pânico agora, né? Vamos supor que tivesse uma crise agora, é respirar e falar assim, bom, peraí, eu estou sentada, estou na frente do computador, não estou sentindo nem frio nem calor, a temperatura está agradável, eu estou agasalhada, né? Então, eu estou protegida. Então, essa é uma primeira coisa. E aí, assim, perguntar para si, faz sentido, né? O que eu estou fazendo agora para amenizar esses sintomas? Então, a primeira coisa é a presença do agora. Beber um copo de água traz isso. Tudo que eu puder fazer para me trazer para o agora ajuda. Porque aí você é como se a gente realmente colocasse os pés no chão e pensasse o que eu tenho para frente, o que eu posso fazer para frente, porque como a Dora mesmo falou, a gente não consegue pensar direito, né? A gente fica realmente assim, tanto voltado para o futuro que a gente não consegue pensar no agora. Então, a primeira coisa é o que eu estou fazendo agora. E realmente, essa questão de perder o controle pode acontecer, principalmente quando eu faço as coisas no piloto automático. Então, eu fico tão ansiosa com o futuro que eu não penso, né, no que eu estou fazendo agora. Então, uma das coisas também muito importantes é, olha, eu estou pegando minha lapiseira, eu estou escrevendo, eu estou colocando a chave do carro em cima do móvel, eu estou pondo a chave do carro dentro da bolsa. Isso também me ajuda muito nesse sentido. A Ana Maria falou: eu não sei se o que eu tenho pode ser ansiedade, mas tenho pânico de não dar conta do meu trabalho, de corresponder aos compromissos de trabalho assumidos. Então, Ana, essa é uma questão importante, é assim, em algum momento você já perdeu o controle no que diz respeito à questão do seu trabalho, né? Em algum momento você já demonstrou essa falta de capacidade de não corresponder aos compromissos, né? Porque essa questão do que diz respeito ao trabalho é uma questão da gente parar para observar assim, o que eu estou fazendo agora, né? Então, se eu tenho compromissos no trabalho, é ter essa questão organizada, é colocar na agenda, né? Marcar direitinho, né? Os compromissos né? na sua agenda, os telefones das pessoas que você tem contato. Então, se eu me cercar de mecanismos em que me ajudam a ter melhor controle, para que eu tenha uma melhor atuação no meu campo de trabalho, melhor. Porque você falou assim, eu não sei se eu vou dar conta do meu trabalho, mas se você coloca os seus compromissos na agenda, se você tem os contatos das pessoas com quem você
né, está articulando no campo de trabalho, na verdade, você minimiza essa sensação de pânico diante do desconhecido, né? De não vou ter controle sobre o meu trabalho. Então, ter as coisas um pouco mais organizadas ajuda. Agora, a necessidade de controle desesperadora, a gente também precisa entender o que a gente controla e o que a gente não controla. Porque tem coisas que a gente não consegue controlar. Se a gente vai sair na rua e bater o carro, ou ser assaltado, a gente não tem total controle, a gente consegue minimizar essas situações, mas a gente não tem um controle total. Ainda, uma outra coisa, ainda que a gente adote todas as medidas cabíveis, né, necessárias com relação ao coronavírus, a gente ainda está suscetível a ter esse contágio. Por quê? Porque é um vírus que vem pelo ar. Então, se eu estou no meu ambiente de casa e o meu vizinho do lado tá com coronavírus e ele espirra de repente assim, né? E vem uma corrente de vento e entra na minha casa, eu ainda posso estar suscetível a ter isso. Então, a gente consegue minimizar o controle, mas a gente não tem total controle sobre as coisas. A pergunta é: o que eu estou fazendo agora para me proteger, para me prevenir, para que eu tenha melhor, né, vamos assim dizer, controle ou dimensão do que realmente as coisas estão acontecendo. Essa é uma situação importante. O que eu estou fazendo agora para me ajudar a ter um futuro melhor, né? Como a Dora mesmo falou, a questão do futuro, viver constantemente no futuro me tira do agora. E aí, a chance de eu ter controle realmente são zero. O que você consegue controlar? O que você está fazendo agora, né? E aí você quer controlar o futuro, mas é uma coisa meio surreal, né? Então, o que eu posso fazer agora? Né, Dora? Quando você foi dar uma volta e voltou. Fui ver se tinha café. Isso! Assim, então, só fechando para a Edileia complementar com as complementares, na verdade, assim, a gente tem a dimensão real. Fazer a pergunta é isso mesmo. Qual é a pergunta? O que eu estou vendo? Eu estou vendo ou estou divagando? Tem sentido? Ele tem fundamento? Vai acabar o café do mundo? Não, eu só fui no mercado aqui da esquina, então eu vou no outro. Puxa, no outro estava cheio, né? Uma coisa que também nos gera muita ansiedade, turma, são as redes sociais. Isso, a gente tem ficado escravo dessa situação, né? E nos coloca no lugar, porque está tudo bem no Facebook, no Instagram, então melhor ainda, né? Mas aí a gente cria uma expectativa de que as coisas deveriam ser dessa forma, mas na verdade o que está lá muitas vezes não é real. Então, assim, só para fechar o meu pedaço, deem a dimensão, validem aquilo que está aparecendo, né? Então, olha, validar é o seguinte: isso é real? Eu estou vendo? Sou eu que estou vendo? Claro, não vai perguntar para o sensacionalista de plantão. Pergunte para uma pessoa que você confie, né? Porque se você jogar no Facebook, gente, é verdade que vai acabar o café do mundo? Já vai virar uma afirmativa, vai acabar o café do mundo. Então, pergunte para alguém que você confie e que possa te ajudar nesse processo. Os sintomas físicos, fiquem atentos, né? Porque se manifestou-se no físico, é que a cabeça já padeceu bastante. E busquem ajuda, não precisa ter vergonha, né? Estar ansioso é como estar hipertenso, é como estar diabético, é como ter úlcera. Preciso cuidar para que não agudize e não me prejudique, né? Preciso cuidar para que não cronifique e me prejudique. E preciso cuidar principalmente para viver bem e ser feliz, porque a gente não veio para cá para outra coisa, não é possível, certo? Acho que é isso. E assim, eu estava falando muito sobre essa questão de trazer a pessoa para o momento presente e respirar, né, Dora? Porque, como você mesmo falou, ou seja, quando a gente fica, tem sensações físicas que a gente tem. Então, você falou do nervosismo, as mãos transpiram, às vezes dá um calor excessivo, tem pessoas que ficam geladas, né? A gente percebe que as pessoas acabam não conseguindo respirar. A gente mesmo já teve crise que a gente fica nervosa, fica ansiosa, né?
Então, assim, a gente percebe que a gente não respira direito. Então, respirar, puxar bem o ar para preencher bem os pulmões é uma coisa que ajuda, porque né, às vezes o batimento cardíaco acelera. Então, é respirar para poder acalmar, realmente, né, melhor. E aí, pensar muito no que eu estou fazendo agora, né? No que eu posso fazer agora para, né, prever melhor, ou ter uma atuação, ou impedir que aquilo aconteça, né? Quando a gente está com essas crises de ansiedade, a dificuldade que a gente tem é de tomar, realmente né, de ter tranquilidade. E aí, se a gente não tem tranquilidade, a gente não consegue pensar em alternativas e pensar assim, o que eu vou fazer? Simplesmente dar uma tela branca, dar um pânico, né? Como a gente fala, né? Perdão. Então, o que eu posso fazer? Tomar café, realmente, todas as bebidas estimulantes, elas são realmente condenadas, né? Então, café, refrigerante, essas questões realmente não ajudam. Eu tenho pessoas que gostam de beber, às vezes uma dose, né, de alguma bebida alcoólica. Eu não acho que essa é a melhor alternativa, porque senão você cria um gatilho aí, e aí pode acabar desenvolvendo um alcoolismo vinculado com essa questão, porque você sempre vai querer uma dose maior, né? Então, essa é uma questão importante. Outra coisa, quando você está com crise de ansiedade, as pessoas querem, muitas pessoas fumam, e às vezes fumam excessivamente. Se a pessoa costuma fumar 1 ou 2 cigarros por dia, ela vai fumar 1 maço por dia, ou 2 maços por dia. Por quê? Porque, na verdade, ela não consegue encontrar uma alternativa e acaba sendo uma fuga. A mesma coisa vai acontecer com a comida. A comida também é uma coisa que está muito associada com a ansiedade, ou seja, eu quero preencher essa sensação. Às vezes a pessoa tem uma sensação de vazio e quero preencher com algo. Outras pessoas, quando têm crise de ansiedade, acabam não conseguindo comer, né, Dora? Tem Sim. pessoas que ficam ansiosas e acabam tendo, muito pelo contrário, crise de vômito, né? Porque, ou seja, aquilo não consegue digerir bem e aí põe para fora. Então, de novo, respirar e realmente ver o que pode ser feito. Tentar comer para preencher não é a melhor alternativa. Estou ansiosa, vou comer. Tem gente que está ansiosa, come um pacote de bolacha, né? Então, o que na verdade está precisando? Está precisando da endorfina. Está precisando de saciar, e isso é químico, como a Dora mesmo falou, e a comida desperta algumas reações físicas, né? Químicas, perdão, que vão trazer essa sensação de saciedade, mas é momentâneo isso, né? Então, se você quer, pode falar, Dona. É a mesma coisa da dependência química. Se você tá, a comida gera na gente uma saciedade, né? Quase uma felicidade, vamos dizer assim, né? Mesma coisa que a maconha, um pino de cocaína, uma pedra de crack, uma baforada de lança-perfume, é a mesma coisa. Então, assim, se você consegue nominar as coisas, você evita até isso, porque a mesma coisa de cigarro. O cigarro é uma dependência química. Porque as pessoas falam assim, tô nervoso, eu vou fumar um cigarro. E aí fiquei calmo. Gente, a fumaça não vai fazer a gente ficar calmo, né? Então, a nicotina talvez pudesse, embora a nicotina não tenha esse poder, né, Dora? Tem muito mais coisas, né? Tem muita mais química no cigarro. Então, a ansiedade é um sinal de alerta. Além de tudo, ela é um sinal de alerta com quem a gente convive, né? De repente, a pessoa adolescente está lá precisando tampar um buraco que abriu aí, né, Edileia? Então, ele vai comer, a comida não deu conta. Aí o amigo dele fala, não, nada. Dá um tirinho aqui, pega um pinozinho de cocaína, acabou, gente. Resolve. Porque, na verdade, a droga vai dar esse entorpecimento. Isso. Né? Então, eu consigo abstrair por um tempo daquela sensação, daquela crise de ansiedade, né? Ou seja, de querer viver no futuro, me dá um entorpecimento momentâneo e depois as coisas, né? Ou seja, não vai te ajudar a pensar nas alternativas, né, Dora? Não. Então, assim, a gente tem algumas estratégias
que ajudariam muito e são absolutamente, né, naturais. A primeira coisa é tentar ter tranquilidade. O que você pode fazer, né, em termos de atitude? A primeira coisa é respirar. Caminhar ou ficar descalço, lidar com a terra ajuda muito. Por quê? Porque você está trazendo a pessoa para o momento presente. Se você está na rua, se você está no momento, né, ficar descalço, pôr os pés no chão, se possível na grama, na terra ou não, ou mexer com a terra, com a planta, ajuda muito nisso, porque te traz para o agora. A terra é o concreto, né? Outras coisas, a gente falou do café, evita o café e as bebidas estimulantes. Mas você pode tomar um chá. Chá de camomila, chá de erva cidreira, chá de erva doce, chá de melissa, ajuda muito. Se você não gosta de tomar um chá, você pode fazer um banho com essas ervas, né? Aí você pode acrescentar, por exemplo, uma rosa branca, que ajuda muito, né? Você pode pegar o seu saquinho de chá mesmo, aqueles que você compra no mercado, depois você pode fazer. O aroma dessas flores, dessas plantas, ajuda demais a gente a trazer tranquilidade, né? Então, por exemplo, a gente falou dentro da aromaterapia, a camomila ajuda demais a gente nesse processo. A lavanda, né? A lavanda ela é fantástica, até o banho, o chá de lavanda ajuda muito a gente. A lavanda, a alfazema. E você não precisa ficar assim, você pode inalar o aroma um pouco, segura aquele aroma, né? Aquela respiração uns 3 segundos, né? E expira em mais tempo. Então, o aroma da camomila, a lavanda é fantástico, né? A erva cidreira, como a gente mesmo falou. Flor de laranjeira também ajuda muito a gente, né? Nesse sentido, porque além da a flor de laranjeira, também traz alegria, a laranja, todas as laranjas, né, a laranja ou a mexerica, né, que a gente seria a tangerina, também ajuda muito, não somente a trazer as soluções, mas também ajuda muito a gente a clarear os pensamentos. A hortelã, que a Lari falou, ela clareia os pensamentos, mas ela sozinha não traz a tranquilidade. Então, se você for querer usar a hortelã, você precisa associar a hortelã, por exemplo, com a sálvia. A sálvia é muito boa, tanto é que a gente tem a essência da sálvia, chama sálvia esclarea. O que ela faz? Ela esclarece os pensamentos. Ela limpa os pensamentos e ajuda você a enxergar as coisas que você não está conseguindo enxergar. É como se você colocasse um espelho na sua frente e você vê realmente quem você é. Então, aquilo que a Dora falou, eu tô gorda, mas eu não me enxergo gorda, ou eu tô muito magra, eu não me enxergo, ou eu tô no corpo bom e eu não vejo como eu sou. Eu sempre acho que eu tô muito gorda ou que eu tô muito magra. Então, a sálvia ajuda muito. Em termos de essências, né? A gente ainda tem a manjerona, a gente ainda tem o lang-lang, a gente tem o patchouli. São todas essências que ajudam muito a gente a controlar a ansiedade, trabalhar principalmente o amor próprio e trazer para você a real dimensão das coisas. Isso é muito importante quando a gente fala, né, do que eu posso fazer, que outras terapias eu posso fazer. Para quem gosta de pedras, eu sempre gosto de usar o quartzo rosa. O quartzo rosa é uma pedra fantástica. E não adianta você pode colocar o quartzo rosa numa pulseira? Pode, mas o melhor local para você usar o quartzo rosa é no peito. Então, pega um pingentinho de quartzo rosa e coloca aqui. Né? Você não precisa usar o tempo todo, a menos que você seja, né, realmente uma ansiedade constante. Aí, vale a pena. Coloca um pingentinho de quartzo rosa nessa região do plexo, né, do chakra cardíaco. Porque não adianta você colocar no braço, não adianta você colocar no brinco, ou colocar no anel. Você tem que colocar aonde você sente. E aonde a gente vai sentir ansiedade? No peito. Então tem que ser aqui, né? Muito importante o quartzo rosa.
A ametista ajuda muito também, mas o quartzo rosa é a pedra mais eficiente no que diz respeito a essa questão da tranquilidade. Em termos de florais, um floral para quem está com crise de pânico, o floral de Bach que a gente compra na farmácia é o Rescue. O Rescue é uma combinação de 5, 6 florais que vão ajudar, que vai, né, esses 5, 6 florais eles vão ajudar a gente a equilibrar, a enxergar as coisas como tem que ser e trabalhar principalmente essa questão. Não, né, às vezes a gente tem um peso que a gente acha que não vai dar conta. Dentro dos florais de bar, esse floral ajuda muito a gente. Como a gente fala que ele é um floral emergencial, você compra ele em spray para usar na boca, você compra ele em gotinha, você tem em Rescue em bala. E você tem o Rescue para você usar de manhã e para você usar à noite, porque tem gente que fica com ansiedade e não consegue dormir. Então, o Rescue também é um floral muito, muito bom e você compra na farmácia com muita tranquilidade. Agora, dentro das terapias florais, a gente também recomenda muitas pessoas a usar um floral específico para quem não tem paciência, para quem está com ansiedade, que chama Impatins. Esse floral ajuda muito. Usar 4 vezes ao dia, né? Ele é um floral pequenininho assim, você coloca na sua garrafa de água, quem trabalha na rua, vai tomando. Ele ajuda muito você assim a conseguir a controlar as coisas. A Lari perguntar: posso colocar a pedra na água e tomar a água no dia seguinte? Ajuda? É verdade, isso ajuda. Lari, eu tenho no meu filtro de casa, meu filtro é de barro. Eu tenho o quartzo rosa no meu filtro de casa, porque a família toda, né, se beneficia do quartzo rosa. Então, pode usar sim. A única coisa, assim, tem que estar lavando periodicamente esse cristal, porque ele vai criando limbo, né, como um elemento natural, então a gente precisa sempre lavar periodicamente, mas pode sim, tá? A única coisa que eu recomendo é que você compre a pedra em algum lugar de uma boa, né, você sabe que tem uma boa procedência, porque algumas pedras às vezes acabam realmente, né, tendo uma contaminação, nível de contaminação maior. A gente não recomenda fazer isso com todas as pedras, tá? Mas o quartzo rosa é uma pedra que você pode colocar, e eu, como eu falei, eu tenho no filtro da minha casa, o filtro de barro, e você pode colocar numa garrafa. Eu gosto particularmente, na dúvida, eu particularmente gosto do uso do floral, né? Como eu falei, o Rescue, que você compra na farmácia, ou o Impatens, que é um floral também que ajuda muito nesse processo. Dentro das terapias florais, a gente vai ter outros florais, que nem o floral de Gaia, você vai ter uma fórmula específica, que é o emergencial. Dentro dos florais de Saint-Germain também você tem. Então, são florais que a gente usa em caso de emergências emocionais. Claro que se você... Não é aquela coisa, usei um dia, no dia seguinte não vou usar. O floral não funcionou. Não, você precisa fazer o uso dele pelo menos algum tempo. A gente fala que a terapia floral, para você ter um resultado, pelo menos 7 dias, né? Porque ele é um processo natural. Diga, Dora. Sobre esse uso instantâneo, né? Essa melhora instantânea, não só os florais, qualquer medicamento tem que ter um acúmulo no organismo para conseguir começar a fazer um efeito, né? Então você fala assim, olha, a não ser, por isso que numa crise você vai para o medicamento endovenoso, porque tem que ser rápido, né? Então ela fala assim, eu tomei e não resolveu. Não, peraí, né? Ele tem que ter um acúmulo no organismo, porque pensa o seguinte, o balde transbordou. A gente tem que começar a limpar. Então, é uma coisa que se você tomar um antidepressivo, um ansiolítico, ele vai demorar pelo menos 7 dias para fazer efeito. Então, estamos no mesmo campo. De qualquer lugar, né? Então, isso é uma outra coisa bem lembrado, Dora. Se eu tô com crise de ansiedade, ou seja, na minha ansiedade, eu quero que ele resolva imediatamente, né? E aí não tem como. Então, precisa ter paciência para que o medicamento que seja faça o efeito. Então, é um processo cumulativo. Fiz o uso do medicamento, claro que a gente precisa ter um acompanhamento.
né? Como a gente mesmo falou na questão do medo, agora na questão da ansiedade de novo, precisa de um acompanhamento no médico, né? Ou um psiquiatra, se for o caso, ou um profissional. Pode ser realmente um psicólogo, um terapeuta, precisa de um acompanhamento. Até para que você possa, porque às vezes a gente não consegue pensar exatamente o que a gente vai fazer para cuidar de si. Na nossa crise de ansiedade, a gente quer tomar tudo junto, né? Não adianta, às vezes, muito pelo contrário, se você quer fazer o uso excessivo, pode até te prejudicar do que te ajudar. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão. Em vez de você tomar um comprimido, você vai tomar dois. Não é isso. Precisa realmente entender a necessidade da dose para poder fazer. Aí você pode fazer um conjunto. Aí eu vou fazer né, eu vou fazer o uso do floral, eu vou fazer o uso do processo terapêutico do reiki, as terapias energéticas ajudam muito, o reiki, o jorei, todas, né, essas terapias ajudam demais a gente, as barras de axis. Eu vou fazer o uso vou caminhar, vou fazer algum outro processo, por exemplo, terapêutico ou uma caminhada, ou vou fazer uma natação, vou fazer alguma atividade esportiva, também me ajuda muito nesse processo, porque gera endorfina. Então, todas essas questões em conjunto ajudam muito no processo. Claro que se está associado com o seu trabalho, como, né, a Ana Maria falou, é ter uma melhor organização do trabalho e pensar exatamente o que você está fazendo, né? Agora, se você não consegue pensar em momento de crise, aí precisa fazer o uso de outras ferramentas para você voltar novamente para o seu processo de trabalho e ver o que eu posso fazer agora para me ajudar. Do contrário, não tem, né, Dora? Não tem muito mais o que fazer. Porque não adianta a gente querer tratar as reações se a gente não trata exatamente a falta de paciência, fora que gera uma agressividade absurda, né? A questão da Bom, ansiedade, né? fica muito difícil. E aí, assim, dimensionando realmente o que é real. Né? E esse escrutínio é preciso, é necessário, porque senão a gente divaga, né? A gente divaga, então assim, como que a gente organiza sem ser escravo sem ser uma coisa engessada para que você possa ter o um mínimo de mobilidade, né? E como que a gente vai resolvendo essas coisas? Agora, é preciso cuidar-se, porque não adianta eu fazer o movimento, achar que passou. Você saiu. Aqui, Edileia colocou uma fala muito interessante: emergências emocionais. Né? Isto é uma emergência. Então, vamos colocar: a gente vai tratar lá no médico, vamos passar no profissional, vamos organizar quimicamente e vamos alinhar as outras coisas. Porque, se do ponto de vista terapêutico você não organizar, você volta no mesmo lugar. Você sai da crise e continua com aquele mesmo jeito de pensar. Não vai rolar. Daqui um pouco você está no mesmo canto. E esse é para assim: o remédio não serviu, né? A geleia não é boa, o médico não presta e a Dora falou um monte de besteira. Mas, na verdade, assim, eu não me reformei, eu não mudei, eu não identifiquei onde preciso da intervenção. Não adianta eu tomar o remédio para o meu colesterol, não fazer caminhada e continuar comendo tudo do mesmo jeito. Eu vou infartar. Bingo! Não adianta. Né? Essas coisas elas andam juntas, porque a gente não é uma coisa só. Nós somos essa soma dessas diversas coisas. É exatamente essa questão, né? Ou seja, a gente precisa, de uma certa forma, trabalhar em várias dimensões para que a gente consiga ter um melhor controle nesse sentido, né? O controle do quê? Das minhas emoções. Se tem algo que eu posso ter controle, são das minhas emoções. Sim. Pensando no que eu posso fazer, né, Dora? Sim. Praticamente isso, né? Trazendo realmente para o momento presente. Porque uma questão é fato: a ansiedade gera uma série de sintomas que, se não forem trabalhados, né, agora, vão se acumular de uma maneira que depois o descontrole é ainda maior, né? Como, por exemplo, a obesidade, é uma coisa fato. A gente percebe muito isso. Por isso que quando alguém
ou a gente falou da ansiedade, né? Mas além da obesidade, tem uma outra coisa que é muito fato, que é a bulimia, Sim. Os né? dois extremos. Os dois extremos, né? Ou seja, e a bulimia também está muito associada, perdão, a essa questão da ansiedade. Então, os dois extremos são extremamente prejudiciais. Não adianta você quiser tratar a bulimia ou tratar a obesidade se você não fizer um acompanhamento terapêutico, né, Dora? Fazer um processo. Tem muitas pessoas Corrigir a que. rota. Oi? Corrigir a rota. Tem que corrigir a rota, exatamente. Tratar a insônia se não tratar a ansiedade, não tem como, né? Não, não tem A jeito. gente falou da insônia, mas também tem um outro fato, que são as pessoas que dormem demais. É uma forma de fugir da ansiedade, do transtorno ansioso. Né? E aí, na verdade, quem dorme demais, a gente se liga com a depressão. Aí a gente vai falar lá na frente, né? Que é uma outra. A ansiedade é a mãe de todos os males, vamos colocar assim. Né? Parafraseando a minha mãe, que falava que a preguiça é a mãe de todos os vícios, né? A ansiedade é a mãe de todos os males. Então a gente aí tem uma outra questão aí, que é a própria, né? A depressão a gente vai falar lá no final do nosso encontro, mas a ansiedade é muito pensando assim, o que eu posso fazer agora? Como é que eu consigo trabalhar agora para melhorar, eu ter melhor qualidade de vida? Porque às vezes a gente vai para o médico tratando os sintomas, questões físicas, mas a gente não trata das questões emocionais. Então, precisa olhar para isso, né? Precisa olhar e precisa aceitar. Olha, eu tenho problema, né? Eu tenho crises de ansiedade ou eu sofro de ansiedade e eu procuro trabalhar isso. Todo mundo é um pouco ansiosa, né? Principalmente mulher grávida. Grávida tem uma ansiedade de 9 meses, né? Não vê a hora de ver o bebê no colo e ter, né, o pacotinho lá nos braços. Então, ansiedade, e olha, a ansiedade pode gerar um parto prematuro, além dos problemas de pressão alta, né? E assim, é seríssimo essa questão né, a ansiedade na gravidez é uma questão extremamente delicada, porque não é só o sofrimento da mãe, a própria criança gera, né, acaba caindo num processo de sofrimento fetal. Então, é muito delicada essa situação. Há uma sensibilidade muito grande dos nervos, né? Tá tudo, os hormônios estão todos, né, aflorados, né, Dora? Então, a ansiedade na gravidez é algo que precisa também ser controlado e não dá para fazer uso de medicamentos, né, Dora? Por uma questão física, né? Sim. E aí, o uso de medicamentos na gravidez por uma questão de ansiedade é bem restrito, né? É só em último caso. Então, você lança mão de alternativas, inclusive, assim, a saúde reconhece a meditação, o reiki, como práticas efetivas e eficientes nesse quesito. Né? Isso já existe um reconhecimento pelo Sistema Único de Saúde então não estamos falando besteira, não estamos falando fantasia, é verdade, é real. Então, e isso ajuda demais esse processo terapêutico, como um recurso, como a gente mesmo falou no encontro passado, complementar, né? Eles são sistemas de apoio, eles são complementares a um acompanhamento que muitas vezes precisa ser químico, né? Precisa muitas vezes de medicamento para essa questão. E esse medicamento não é para o resto da vida. Às vezes você precisa usar o medicamento por um determinado tempo para que você estabilize e você pode de repente fazer uma manutenção ou fazer um uso das terapias alternativas, né? Como eu falei, o próprio floral, porque ele não causa nenhuma dependência, né? Então ajuda demais isso. A gente é extremamente resistente a esses contatos, a esses controles, mas a gente precisa saber quando a gente não está conseguindo dar conta e a gente precisa de um recurso externo. Às vezes a gente não consegue enxergar, daí a procura por um profissional que nos auxilie nesse processo, né, não, Dora? É isso, é Né? isso. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? A Roseli que entrou agora.
Se alguém quiser falar alguma coisa, Lari, Andréia, Ana, Marvione, vamos lá. A gente falou de roda de conversa, né? É importante a sua participação. Oi, Lari, pode falar. Não, só queria reforçar que também a terapia, né, a psicoterapia também ajuda muito, né? Nossa, Porque demais. faz todo esse amparato de você poder lidar com um profissional que pode te ouvir, pode te acolher, né, em momento de... Pode não ser o momento da crise, mas naquele momento de constante, né? Ele faz esse acolhimento e pode te ajudar muito. Não, com certeza. Né, a terapia, ela é fundamental. A gente, né, o que a gente reforça é que às vezes, além da terapia, a gente precisa, né, com psicólogo, a gente precisa muitas vezes de um profissional que trabalhe quimicamente. Então, e aí o psicólogo ele não vai poder te recomendar se você precisa fazer uso de alguma substância, ele não vai te fazer, não pode te recomendar, né? O que ele pode te passar, quem vai te realmente prescrever algo é o psiquiatra, né? Então, além da psicoterapia, às vezes a gente precisa realmente procurar um psiquiatra e a única coisa é que, assim, além disso, os outros terapias, como a gente falou, também são importantes. E às vezes o psicólogo ou o psiquiatra não tem acesso a essas outras terapias, como a gente falou, o reiki, os florais. Então, é um conjunto de fatores. Às vezes, olha, uma massagem pode ajudar você, né? Uma massagem para trabalhar, liberar, né, as tensões, ajuda muito nisso. Eu falei muito da questão do quartzo rosa. Uma outra coisa que a gente pode usar que ajuda demais a liberar as tensões dessa região é o colar de âmbar. Hoje eu não estou com o meu, mas o colar de âmbar ajuda muito. O âmbar é uma resina. A gente trabalha, geralmente quem usa muito é o bebê. O bebê usa porque quando ele tá nascendo os dentinhos e às vezes ele tem bruxismo, né, e tudo, fica tenso, fica nervoso com o nascimento dos dentes. O colar de âmbar ajuda muito isso, né? E os adultos também podem usar, principalmente se tem tensão e tem enxaqueca. A ansiedade também dá crises de enxaqueca. Então, ajuda também muito nesse processo. Todas as ferramentas que a gente puder são importantes, né, Lari? Sim, Tudo que sim. tiver ao nosso alcance, a gente precisa mesmo fazer uso delas. É. Mas acho Né? que o principal é dar o primeiro passo, né? Com certeza. Como a Dora falou, é importante a gente reconhecer que a gente precisa. Se a gente ficar na negação, aí a gente mesmo se boicota. Só sofrimento. Para a gente e para quem tem perto da gente. Verdade. É exatamente isso. A gente precisa dar esse primeiro passo. Você realmente falou tudo. Alguém mais gostaria de compartilhar com a gente aqui algum aspecto? A Ana, a Andréia, a Marvione, Roseli, que entrou agora, saudades dos nossos cursos. É verdade, Roseli. Logo, logo a gente vai estar de volta. Alguém gostaria de falar mais? Se você vai assistir a gente num outro momento e, né, quiser compartilhar, quiser mandar uma mensagem para a gente, né? A gente está no Facebook, Instituto Atma. Pode mandar uma mensagem para a gente para falar. No Instagram também a gente está como Instituto Atma, também você pode mandar uma mensagem para a gente e aí entrar em contato se quiser saber mais, tanto dos processos, né, dentro da psicanálise, como a Dora falou, ou até mesmo dentro dos processos, né, terapêuticos, das terapias alternativas, como a gente apresentou aqui. Queria agradecer a todo mundo que esteve presente com a gente ao vivo. Tiveram pessoas que entraram, saíram, né? Assim, esse horário é um horário que as pessoas estão pensando no almoço de domingo, mas tenho certeza que vão assistir a gente num outro momento. Agradeço muito a sua fala, Dora, a sua contribuição Eu agradeço a oportunidade fantástica. de compartilhar. Muito bom, sempre muito bom. A gente sempre que vai falar tem que estudar, e isso é um convite que
que a gente leva para todos os dias. É muito bom, Edileia. Agradeço muito e agradeço quem esteve conosco. Muito obrigada mesmo. E qualquer coisa, tem um grupo nosso também, né, Edileia, no WhatsApp? Tem um grupo nosso no WhatsApp, eu coloquei aqui o link, quem quiser saber também, né, para acompanhar a gente aqui, ou quiser entrar no grupo para ficar atento para os nossos próximos encontros, são 7 encontros, a gente falando sobre essas maiores dores da atualidade, né, nesse mundo de pandemia, então fiquem atentos, atentas, a gente tem o próximo encontro domingo que vem, eu espero vocês. Domingo Né? de carnaval diferente o nosso, né? É verdade, é verdade. Também não tem como pular carnaval aí, né? Como se alegrar, mas a gente vai trabalhando o nosso interior. O nosso cuidado. Gratidão a todos vocês. Um beijo enorme no coração. Um excelente domingo, uma excelente semana para todos vocês. Obrigada. Beijo, turma. Gratidão. Tchau. Beijo enorme. Tchau.